Glórias a Deus, 8 de janeiro de 26. A palavra de Deus, Ela desceu do céu e deu vida aos corações. Quando você entendeu, você recebeu a revelação de Deus, você senta e ouve ele falar com você. Ele vai dizer para você palavras lindas e maravilhosas, que jamais ele vai te deixar, jamais ele vai te abandonar. Por ele ser um Deus de misericórdia, de amor, de perdão, e a cura já está dentro de você, no teu coração. Então você começa a falar com Deus. Deus, eis-me aqui nesta manhã, Pai, para ouvir a sua palavra, que é viva e eficaz, Pai. Ela penetrou dentro de mim e arrancou tudo aquilo que eu não prestava, Pai. Aqui eu estou diante do Senhor para te agradecer por tudo que o Senhor me deu, pela tua fé e por dar em mim, e pela fé que eu tenho, para que eu amanhã, quando eu sair de casa, eu encontre uma porta aberta, porque eu já estou empregado, porque o Senhor é meu pastor, está escrito, e nada me faltará, nunca me faltou e não há de faltar, porque eu tenho o Senhor no meu coração em primeiro lugar, e o meu próprio em segundo lugar. Por isso eu estou aqui, Pai, para te agradecer, não só hoje, mas para sempre, as bênçãos que me deste. E o meu coração fica com esse regozijo, com essa dádiva, com essa paz, com essa alegria, porque o Senhor já me deu, e eu recebi no meu coração, que é o amor do meu grande Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Foi Deus que fez tudo que nesse mundo está. Com a palavra abençoou esse lugar. Foi Deus que enviou seu Filho amado Jesus para passar por aquela cruz e no terceiro dia ressuscitar. Foi Deus que gravou dentro do meu coração a palavra do amor e do perdão. O Senhor é a minha ressurreição. Foi Deus que fez tudo que nesse mundo está. Com a palavra abençoou esse lugar. Abençoou esse lugar, o nosso coração. Por isso a palavra ela é viva e eficaz. Ela entrou, ela penetrou e já mudou, o nosso coração. Porque ela vem recheada de amor e de perdão. Então estamos aqui debaixo da graça, Evangelho da Graça, que são boas novas da salvação. E quando você lê e entende, você dá graças a Deus, porque Deus te escolheu para que você ouvisse Ele falar nesta manhã, porque a palavra, ela muda uma vida. A fé, ela vem por você ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. E a fé é a certeza de tudo aquilo que você espera. E a convicção, você não vê, você crê. Então você crê em Deus, porque Ele te purificou, te salvou, te consagrou, e na rocha Ele plantou, e que você está, na palavra dEle, em Espírito de verdade. 4:1 de Hebreus, Entrada no descanso de Deus pela fé. Então é pela fé, não é pelas obras. Então temos que ler e ver o espírito da palavra, porque a letra ela mata. Muitos irmãos querem fazer as obras, querem fazer e usam o corpo de carne, mas se cansa daqui a pouco, está fora da congregação. Para estar fora da congregação, tem que entender essa palavra que aqui eu estou expondo para você. Porque ela muda uma vida. Mas quem está lá na lei de Moisés, ouvindo o pastor falar o que eles falam lá fora, Só que aqui é diferente. Aqui você tem que estar no espírito já. Porque entrelaçado com o de Cristo, porque aqui você é um espírito num corpo de carne. Então o espírito de Cristo está com o seu entrelaçado. Por isso a vida continua com Deus lá em cima.
mas no espírito é verdade. O corpo biológico, esse corpo não vai subir lá para cima. Os irmãos pensam que vai subir lá para cima, vai haver o arrebatamento, lá vai ter rua de ouro, céu de cristal, tudo é aqui nessa terra aqui. Onde você transforma o teu coração, Deus transformou o meu, que transforma o seu, e você começa a viver aqui uma nova vida, nova criatura, tendo uma postura, né, um proceder diferente daquele que você tinha antes. Você vai mudando. Muitos irmãos ainda não mudaram. Por que não mudaram? Eles estão com alta condenação na mente. Muitos ainda fumam, bebem, né? Ainda fazem alguma coisa errada, mas o corpo de carne ele erra. Mas só que o Espírito Santo em nós está pronto para Deus. Já é dele. Jamais ele sai de nós. Então aqui procuro colocar as palavras aqui em prática. Por quê? Eu tenho essa missão comigo, de expor a palavra de Deus em espírito de verdade. Porque pelas obras da lei, já dizia o apóstolo Paulo aos Gálatas, né? Ninguém será justificado, porque o justo virá por fé. Paulo já explicou isso. Hebreus 10, 36, 37, 39. O justo virá por fé. Aquele que vem virá, não tardará. Primeiro século ele veio. Então Paulo e os demais irmãos lá aguardavam para a salvação. Então eles perseveravam, né? Eles tinham a promessa que chegou para eles lá no primeiro século e já está dentro de nós a promessa. Por isso, aqui é a unção da terra. Aqui você fala de Deus, você ouve ele falar com você, porque aqui você tem uma boa terra, que é o teu coração. Quando você lê Marcos 4,20, você cresce a 30, a 60, a 100 por 1. Enquanto que o 4,19, não. As pessoas que estão aí, nesse mundo aí fora, eles fogem para a luxúria, para o pecado. Então esse pecado que eles dizem que tem, não tem perdão. Por que não tem perdão? Na cruz Deus tirou esse pecado e colocou para o nosso coração. Então o pecado, o que era? Transgressão da lei da cruz. 1 João 3, versículo 4, 5, 6. Então eles agrediam a lei, praticavam a iniquidade e Jesus na cruz tirou. Por isso é que sempre menciono, né? Agora estou mencionando também Zacarias, né? Capítulo 12, versículo 2, a sentença era para o povo de Israel. Malaquias capítulo 1, a sentença para o povo de Israel, antes da cruz. Depois da cruz, não tem sentença para você. Agora, segundo a carne, o pastor que está na lei de Moisés, ele vai sentenciar você. Você vai pagar um preço, porque hoje nós cometemos obra da carne. O pecado tirado, agora a carne, ela faz coisas erradas o tempo todo. Então, agradecemos a Deus por esse dia de hoje, para entendermos aqui essa parte do nosso coração. 4:1 de Hebreus, a entrada no descanso de Deus pela fé. Temamos, portanto, que sendo nós deixados a promessa, já deixou a promessa. Já estava com ele lá, estava aguardando, Hebreus 9, 26 ao 28. De entrar no descanso de Deus. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, estamos aqui no descanso de Deus. Deus nos deu essa paz, essa alegria, por quê? Nós não merecíamos, nós não tínhamos vida lá antes da cruz. Quando ele foi na cruz, citou, eu sou a ressurreição e a vida. Nos deu vida e vida essa é abundância, com esse entendimento que Deus nos concede aqui. 2. Por quê? Também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então tem que ser pela fé, não pelas obras. Por isso, Paulo separa a obra da lei e a fé, né? Lei e graça. Aí você vai entender. Gálatas 3:9 e 3:10. Os da fé é que são abençoados com crente Abraão. Só que hoje, né? Deus é nosso Pai. Nós somos herdeiros. Não é mais ovelha. Não é mais aquele negócio. Vai ter que esperar cabrito e ovelha, né? Aquela história toda. Então vai ter 3 juízos, vai ter arrebatamento. Essas coisas, tudo aconteceu na cruz. Não tem para hoje isso, abençoado. Deus já te abençoou, já te deixou aqui no reino dele, do Filho do seu amor. Então eles inventam essas histórias e jogam na igreja. E as pessoas acreditam. O terceiro templo, não. O templo somos nós. Um templo só, uma igreja só e um pastor só. Acompanhada pela fé, naqueles que a ouviram. 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Então,
nós entramos aqui no descanso de Deus. Então não tem obras a fazer. Por isso você entende, Lucas 10, 38 em diante. Maria escolheu a melhor parte, Marta. Você quer fazer muitas coisas, então Marta representava a lei e Maria a graça. Porque Maria sentada aos pés do Pai. É o que eu faço aqui. Eu sento aos pés do Pai e digo, Pai, eis-me aqui nesta manhã. Eu necessito, meu Pai, de um milagre. O Senhor já é o meu milagre, mas eu preciso disso ou daquilo. E eu recebo de Deus a palavra que Ele me dá nesta manhã, que é viva e eficaz e transforma a minha mente, como transformou a minha e transforma a sua nesta manhã. Assim, jurei na minha ira, né? A lei de Moisés, ela transmite ira, né? Por isso os irmãos que estão aí, né, na política ou qualquer congregação, eles têm muita ira. Eles não são mansos, não são humildes, não. Eles têm muita ira, a ira do corpo de carne, né? Então, quando você recebe o Cristo, toda essa ira tem que sair. A lei de Moisés, ela acabou para que você que reinasse em vida e fosse manso e humilde de coração, como ele falou, Mateus 11, 29. Vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Ele falou, eu sou manso. O teu pastor é manso? Te trata com amor, com dedicação, com carinho, te cobra dízimo, te cobra sacrifício, te cobra alguma coisa desse tipo. Se ele te cobra, ele está fora do Evangelho da Graça, ele está debaixo da lei de Moisés. Então temos que ter muito cuidado com isso. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então, obras concluídas. 2:10 de Efésios, o que está escrito lá? Nós andamos hoje nas obras que Ele preparou de antemão para nós. Então, predestinação, amor e perdão no nosso coração. Então, sem entender isso aqui, o que as pessoas fazem? Vão para as igrejas, que aí o pastor grita, o pastor expulsa demônio, o pastor diz que vem 7 demônios com ele, porque é complicado, porque não entende isso aqui. Então não tem nenhum demônio. Por que não tem nenhum demônio? Porque o próprio demônio é o pastor. Ele não explica a Escritura, ele não explica o Evangelho e quer se fazer esse Deus nas congregações. Então temos que explicar para que o irmão entenda, né? Estamos na graça, no Evangelho, é por fé, não é por obras. Eles vão dizer que tem que fazer as obras. Não, as obras estão prontas, Deus me deu para mim, deu para você. Agora, não deu para todos. Tem que ter o entendimento. Então aqui em Mateus é um livro da lei. Tá? A lei de Moisés é um livro de condenação. Tá? Então temos que entender e receber a graça. 2,14 de Hebreus, está escrito lá, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, Jesus participou para que por sua morte matasse, aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, sabe, o diabo. O diabo foi morto na cruz, que é o opositor, que é o corpo de carne, que Tito fala 1,14, né? Que é uma fábula judaica, é uma mentira, não existe isso, sabe? Só que o pastor inventa para ganhar dinheiro com esse ser que está nas igrejas, que são eles mesmos. Infelizmente, é isso que acontece lá. Então, você passa e às vezes vê uma doutrina e você fala, poxa, essas aí são várias estranhas, como Paulo falou, Hebreus 13:9. Então aqui tem um altar dentro de nós, que ele não pode entrar aqui e comer, porque não tem acesso aqui. Aqui só entra aqueles que Deus chamar. Está chamando ainda, porque a porta está aberta. Você entra aqui e senta e faz igual a Maria. Ouve ele falar, que te ama e nunca mais te abandone. Então aqui, a estratégia de Satanás, né? 12:43 de Mateus, isso aqui, os irmãos sofrem muito com isso aqui, porque não tem entendimento. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos. Onde é isso? Deserto, né? Deserto, ele está ali na solidão, na depressão, como Elias, né? Elias, ele recebeu o ultimato de Jezebel e fugiu com depressão, né? Tipo assim, então ele foi para o deserto, ficou lá desertado, ele desertou. E Deus foi falar com ele, porque ele não tinha conhecimento, como muitos não têm hoje, e fica aí no deserto. Então, procurando repouso, porém, não encontra. Eu acabei de ler agora 4, né, 1 de Hebreus,
estamos no repouso de Deus, porque nós temos o evangelho em nós. Isso aqui não existe para nós, existe para eles. Por quê? Estão debaixo da lei. Então, 8:1 de Romanos, agora, pós-cruz, já nenhuma condenação há para você. Você está no Cristo. Agora, se estiver no Cristo de Nazaré, debaixo da lei de Moisés, eles vão meter medo com isso aqui. E a pessoa fica ali sem saber o que fazer. Por quê? Ainda vai voltar 7 demônios com ela. Sem entender a graça, aqui o pastor tira dinheiro da igreja aqui nessa passagem, né? 44. Por isso, diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Hoje você é propriedade de Deus. Hoje você leu a palavra e entendeu. João, o último pedaço da lei. A lei de Moisés perdurou até João Batista. Então ali está. 14:1 de João, ele falou o quê? Eu vou fazer casas para mim morar. Veio morar dentro de nós. Então não tem que ter diabo, não tem que ter nada, porque ele matou na cruz. E eu aqui já li também em Lucas 13, antes da cruz, 38, 32, ele falou, hoje e amanhã eu expulso o demônio e eu curo enfermo. E no terceiro dia eu mato. Terminou. Então acabou, abençoado. Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Veio para nós e mora em nós. Por isso Pedro falou, 1 de Pedro 2, 24, 25, ele é pastor e é bispo da nossa alma. Então a nossa igreja está pronta para Cristo, para que aqui as pessoas entrem aqui e comecem a ter um alimento sólido e verdadeiro para o coração delas. 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos aí. A pessoa bebe, a pessoa fuma, a pessoa adultera e aí começa a ficar naquele estado depressivo, né? Fica na solidão, na depressão, fica na ansiedade, porque ele não consegue largar o cigarro, não consegue largar isso, aquilo, e fica se autocondenando. Mas aí, agora, já nenhuma condenação há. Quando você entrou aqui e recebeu a palavra em espírito e verdade, espírito pior do que ele. Ele já tinha um, ainda vem mais 7, porque o pastor coloca. Mas o pastor, ele é o próprio demônio que está ali, que ensina errado. Ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então a família começa a desprezar esse homem, porque ela acha que realmente ele tem um demônio. Mas só que ela não procura olhar dentro do coração dele, para que ele tenha uma mudança, fazer oração, né, ali, está ajudando ele de qualquer forma para que ele volte a ser aquele homem. Porque acontece que nós mudamos, abençoado. No tempo de Deus a gente muda, mas tem que ter paciência, tem que ter longanimidade, tem que ter Cristo no coração, para poder abraçar, né, essas pessoas assim e ensinar para eles o amor e o perdão. Já está dentro deles. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Que geração era essa? Lá, primeiro século. Não fala com você. A mensagem não é para você. É para ir lá. Por isso eles passaram por tribulação, né? Receberam lá a sentença e lá o juízo para eles e graça para nós. Quando a graça vem para nós, a gente descobre tudo isso lendo e entendendo que o mistério estava oculto, ele foi revelado. Então você vê que ali o que eles falam, o espírito entrou, né? Encontrou a casa limpa, arrumada, babá. Só que a casa aqui é uma casa espiritual, não é uma casa de carne. Aqui não é carne, aqui é Espírito Santo em nós, para a honra e glória de Deus. Então aqui, Levítico, né? Levítico, capítulo 16, versículo 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação antes da cruz, né? Expiação pelos pecados. Você vê que o pastor hoje, ele usa o quê? Ele ora pelo pecado dele e pelo pecado da igreja, mas a igreja não tem mais pecado, então ele erra, porque ele erra por ele e pela igreja, porque ele ora pelo pecado dele e pelo pecado da igreja, mas a igreja está sem pecado. Jesus tirou na cruz, 6, 13, 14 de Romanos está lá, o pecado não terá domínio sobre vós, porque estão debaixo da graça, a lei terminou, Romanos 10, 4. Por isso que o entendimento aqui, ele é sólido, é verdadeiro, pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Então fará chegar
o bode vivo. Então ele tinha tinham dois bodes aqui, isso era um ritual. Isso era uma coisa que eles faziam lá antes da cruz. Por isso que eu falei, Jesus expulsava o demônio lá que eles falavam, os fariseus, aqueles que lá estavam com ele, expulsa o demônio por Baal-zebu. Então, um deus de Ecrom. Então eles aprendiam isso lá. E traziam para lá, para onde ele trazia para o tempo de Jesus ali de Nazaré, que estava fazendo as obras de Deus. Então eles ali não gostavam daquilo que Jesus falava, porque eles tinham já algo estranho dentro deles. Por isso a iniquidade estava lá, ele tinha que tirar a iniquidade, para poder trazer um povo aqui puro de coração, como nós estamos aqui, puro de coração, coração purificado. 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode, olha só, vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. Filho de Israel, não conosco, tudo lá para Israel. Nada com o Brasil, nada com a Alemanha, nada disso, abençoado. É para o povo de Israel. A sentença foi para lá. Então, como eles não têm conhecimento, joga na igreja e ali o pastor brinca com essas palavras. Todas as suas transgressões estão agredindo a lei. Por isso, ele tirou a transgressão. Tirou tudo, te deixou aqui limpo diante dele. Por isso a palavra ela é viva, eficaz, ela penetra e divide alma e espírito, e ela é apta aos corações, daqueles que têm conhecimento, que têm sabedoria, inteligência, e entendeu Deus falar com ele, e fala nessa manhã com você. Transgressões e todos os seus pecadores, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, tá vendo? A palavra que está lá em Mateus 12:43 em diante, no deserto, né, que vai voltar a 7 demônios, é o que eles faziam aqui com esse bode. Lê todo esse capítulo que você vai entender. E você lê lá 12:43 de Mateus, que é uma passagem que você pode tirar proveito para que você receba entendimento e revelação. Pela mão de um homem, à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades, tá vendo? O que Jesus fez na cruz? Isaías 53, 4, 5, 6. Levou sobre a cruz as nossas dores, nossa enfermidade, e nos deixou aqui sarado em nome do Pai. Por isso, Pedro falou também, 1 de Pedro 2, 24, 5, ali está escrito também, que ele levou a enfermidade e trouxe para nós um reino inabalável, que aqui nós conseguimos ver Cristo no nosso coração e no coração dos irmãos. Para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então, demônio era um bode. Essas coisas que eles fazem lá. Então, eles não tem como discernir a palavra e ficam inventando história. Ou você sabe que a Bíblia está toda aqui para que você venha ler e tenha a resposta. Para que você não sofra na mão do homem. Então, o homem ali tira tudo das pessoas. Por quê? Quando ele lê Ezequiel 37:1, né, ao 14 ali, você vê que ele brinca naquela mensagem ali. Mas não tem ali brincadeira. E os ossos secos que ali estão, o 37:14, ele colocou o espírito e aqui nós estamos vivendo. Não é que nossos ossos estavam lá, mas são pessoas amargas, pessoas frias, pessoas que não têm o Espírito Santo. Ele colocou, como coloca hoje, colocou em mim, aos 40 anos, para cá, ele colocou no meu coração o Espírito Santo, porque eu estava doente. Então ele falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Por isso eu estava doente, agora eu estou são. Eu estou salvo pela graça. Pela graça eu sou salvo diante da fé, não vem de ninguém, é um dom dele para comigo, para com você. Ele salvou pela graça, salvou a tua mente. Por isso a tua mente foi transformada. Romanos 12:1-2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você renovou a sua mente, você entendeu. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 21. Você lê a palavra e reter para você no teu coração o que é bom. Para você entendeu, 1 Coríntios 2, do 12 a 16, nós temos a mente de Cristo, para que aqui nós possamos fazer orações e expor a palavra em nome do Pai, para que você tenha aqui um dia maravilhoso de quinta-feira, né, nesse dia 8. Deus abençoa o teu dia, abençoa as tuas horas, os seus momentos, porque você é uma pessoa feliz com a sua família, porque a tua família é uma família abençoada, porque é a família da fé. Então, os da fé
eles são abençoados. Por quê? Eles conseguiram tudo que Deus deu para eles, mas pela fé, não pelas obras. Por quê? Pelas obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? Pela fé foi justificado. Por isso, Romanos 5,1, justificado mediante a fé, temos paz para com Deus. E 5,5 nos deu, nos outorgou o Espírito Santo, de graça, nós temos ele, para que aqui nós possamos amar a todos, em espírito e em verdade. Foi Deus que fez tudo que nesse mundo está. Com a palavra abençoou esse lugar. Foi Deus que enviou seu Filho amado Jesus para passar por aquela cruz e no terceiro dia ressuscitar. Então ele ressuscitou. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Ele já ressuscitou, já te batizou, já te consagrou, já te deu tudo de bom, que é o verdadeiro amor dele para com você. 6,3 de Romanos 4 está ali. Batismo da cruz te deu essa confiança para que você venha entender esse mistério dentro de mim e dentro de você. Deus lá criou essa mensagem porque você precisa, ouvir mais essa palavra. Cada dia você vai crescendo na graça e no conhecimento, como eu estou crescendo aqui. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai, por essa palavra. Possamos ter um dia maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.